No vídeo Introdução ao Mercado Financeiro, eu tinha falado em fazer o dinheiro trabalhar pra gente. A gente precisa fazer o dinheiro trabalhar pra gente, e não a gente trabalhar pro dinheiro. Mas como é que a gente faz isso? Basicamente, empreendendo, investindo ou os dois. O tema que eu quero abordar é sobre investimentos. Existem dois lugares onde você pode investir esse dinheiro e fazer ele trabalhar para você no mercado financeiro, que é a renda fixa e a renda variável. Sobre a renda variável, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre ações e fundos imobiliários, que estão na renda variável e são mais complexos. Nesse vídeo eu vou explicar o que é a renda fixa e o que tem de interessante nela. Primeiramente, o que é a renda fixa? A grosso modo, na renda fixa a gente empresta dinheiro para o governo ou para o banco e eles nos devolvem esse dinheiro e mais os juros acumulados, ou seja, um empréstimo. Na renda fixa a gente já tem o vencimento, que é o prazo máximo que a gente vai ficar com o dinheiro, o valor mínimo para investir e os juros do empréstimo. Sabe o que é o mais legal de tudo? É que você pode investir com no mínimo R$30. Se você achava que precisava de muito dinheiro para investir, felizmente você está errado. Tem uma frase muito boa que fala o seguinte: a gente não precisa ser rico para investir, mas a gente precisa investir para ser rico. Beleza, nesse vídeo eu quero falar sobre 4 tipos de investimentos dentro da renda fixa: o Tesouro Direto, o CDB, LCI e LCA. No Tesouro Direto a gente empresta o dinheiro para o governo e ele nos devolve com os juros. Dentro do Tesouro Direto existem de modo geral 3 tipos de investimentos: Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado e Tesouro Selic. Antes de tudo, antes de começar a explicar tudo, a gente não investe em Tesouro Direto, a gente investe nos títulos públicos que estão dentro do Tesouro Direto. O Tesouro IPCA é garantido que você vai render acima da inflação, por isso o IPCA. O IPCA ele é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Não precisa gravar esse nome, só grava que o IPCA ele é o índice da inflação e que o Tesouro IPCA sempre vai render acima da inflação. Ele sempre vem com um rendimento a mais do lado dele, do nomezinho dele. Por exemplo, Tesouro IPCA mais 0,5%. Quer dizer que ele vai render o IPCA e mais 0,5% ao ano. Nesse investimento a gente só pode retirar o dinheiro investido só no dia do vencimento. Ou seja, ele tem liquidez no vencimento. Ou seja, você só pode retirar esse dinheiro no vencimento, porque senão você pode perder uma grande parte dele. Esse investimento é mais para médio e longo prazo, 5, 10, 20, 30, 40 anos. Ele é bem usado para quem está pensando na aposentadoria. E como a gente não pode escapar dele, o imposto é sempre cobrado sobre o lucro. Por exemplo, se você investiu R$1.000 e conseguiu render R$500, ou seja, os R$500 foram o lucro, no final ficou 1.500, certo? O imposto ele vai ser cobrado sobre os R$500 e não sobre os 1.000 investidos. Lembrando que a inflação ela não é certa. Em 2015 a inflação estava mais ou menos 10% e atualmente ela está mais ou menos entre 2,5%. Então tudo isso pode variar, mas nesse investimento é bom lembrar que sempre vai render acima da inflação. Tesouro pré-fixado. No tesouro pré-fixado, ele mantém uma taxa fixa anual. Por exemplo, 6% ao ano. Todo ano vai render 6%. É legal usá-lo quando já tem uma data específica para fazer algo que você queira, porque você já vai saber o tempo que tu vai investir e o quanto vai te render. Sobre a liquidez dele, sempre é no vencimento. É a mesma coisa que o IPCA. Ou seja, você só pode retirar o dinheiro no dia do vencimento. Como dito anteriormente, ele serve mais ou menos para longo e médio prazo. E como a gente não pode escapar dele de novo, o imposto é cobrado sobre o lucro. Olha só que legal, a taxa básica de juros do Brasil atualmente está em 2%. Ou seja, quem investiu e ainda está com esse dinheiro rendendo, se deu bem. Essa taxa de juros ela não é certa, ela varia. Tesouro Selic, o investimento mais conservador do Brasil, e eu vou explicar o porquê. Ele rende todo dia, sim, todo dia. Ela vai te render um pouquinho, todo dia, de acordo com a taxa Selic, que é chamada também de taxa básica de juros que eu tinha falado antes. Ela é definida pela Copom. Atualmente ela está a 2%, a mais baixa da história do Brasil. Depois de um mês, você pode retirar qualquer dia que você quiser. Ou seja, ela tem liquidez diária. Mas por que a gente só pode retirar depois de um mês? Por causa do IOF, que são basicamente impostos pagos depois de um mês de aplicação.
essa imagem mostra a duração desse IOF e a alíquota que vai ser retirada do seu dinheiro. Por isso é importante deixar até um mês, pois essa imagem mostra que em menos de 180 dias você paga 22,5% de imposto sobre o lucro. E depois de 720 dias, paga 15%, que é o mínimo a se pagar. Por isso é tão importante deixar o máximo de tempo possível, porque quanto maior o tempo, menor o imposto pago sobre o lucro. Tem pouco risco, porque o maior risco é do governo quebrar, o que é muito difícil. CDB, Certificado de Depósito Bancário. No CDB, a gente empresta dinheiro para o banco e ele nos devolve esse dinheiro e mais os juros acumulados. São títulos privados. Antes a gente emprestava para o governo e agora a gente empresta para bancos privados. Resumidamente, a gente empresta dinheiro para o banco para ele emprestar para outras pessoas financiarem essas coisas, empréstimos. Os CDBs emprestam dinheiro para si, para outros bancos, através do indexador CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É basicamente a taxa que eles usam para distribuir dinheiro entre si. Quando ela rende 100%, quer dizer que ela vai render muito parecido com a taxa Selic, com a taxa básica de juros que eu tinha falado anteriormente. Quando rende acima de 100%, é bom, só que tem que tomar cuidado com o risco, pois normalmente quem oferece acima de 100% são bancos menores, e nesse caso o maior risco é do banco quebrar. Porém, tem um detalhe, ele é protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Resumindo, ele garante até R$250 mil por CPF ou instituição financeira. Existem CDBs com liquidez no vencimento, ou seja, só pode retirar o dinheiro no vencimento, e existem também CDBs com liquidez diária, ou seja, pode retirar qualquer dia. E como sempre, o imposto é cobrado sobre o lucro. Antes de ir para os próximos investimentos, eu quero que você entenda que é muito melhor investir por corretoras de valores, corretoras digitais, do que investir em bancos específicos. Porque além de ter uma facilidade muito maior, a gente tem mais diversidade. Até porque se a gente for investir num banco específico que o gerente falou, ele só pode oferecer o CDB do próprio banco. Então a gente não tem muita escolha e diversidade de títulos. E outra, se em pleno 2020 você ainda tem dinheiro na poupança, ou acha que a poupança rende alguma coisa, tira o dinheiro de lá e bota num banco digital, num Nubank, Banco Inter, pois sabe que os CDBs com liquidez diária, com liquidez no vencimento, possuem o mesmo risco que a poupança. Eles têm o mesmo segurador que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que eu tinha explicado anteriormente. A poupança ela rende muito menos que o CDB, que o Tesouro Direto, então a escolha é sua. LCI, Letras de Crédito Imobiliárias. É muito parecido com os CDBs, pois eles são emitidos por bancos. Também possuem a segurança do FGC. A diferença é que a gente empresta dinheiro para financiar o setor imobiliário. Um detalhe importante é que esse aqui, diferente dos que eu falei anteriormente, ele é isento de imposto de renda. E também possui uma rentabilidade parecida que os CDBs. LCA, Letras de Crédito do Agronegócio. É quase a mesma coisa que o LCI, só que a diferença é que a gente empresta o dinheiro para financiar o setor do agronegócio. Ele também é isento de imposto de renda e também tem o mesmo segurador que é o FGC. Esses foram investimentos na renda fixa. Agora, o que eu quero que vocês percebam é que o risco ele anda muito junto com o retorno. Por exemplo, quando você cria um negócio, quando você empreende, o risco é muito grande, só que o retorno é maior ainda. Quando você investe num Tesouro Selic, por exemplo, o risco ele é muito pequeno e a rentabilidade também vai ser muito pequena. O que eu quero dizer com isso é que a gente não vai ficar milionário investindo em renda fixa. Ele serve para quando a gente tem um prazo determinado e a gente quer fazer alguma coisa naquela data específica, ou para guardar nossa reserva de emergência. O único risco nesses investimentos é do banco ou o governo quebrar. Vou explicar melhor essa relação entre risco e retorno nos outros vídeos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sabe qual é que é a semelhança entre todos esses investimentos que eu falei? Em todos eles, a gente faz o dinheiro trabalhar pra gente. E esses investimentos podem ser o começo, caso você queira. E é isso que a gente precisa fazer caso a gente queira ser bem sucedido no futuro. Bom, eu não sei vocês, mas eu não quero depender do governo para me aposentar. Tchau!